O primeiro período da história da arte que veremos será a pré-história. Com base em estudos arqueológicos, a pré-história foi dividida em períodos, os quais veremos a seguir. O período mais antigo é o Paleolítico, também chamado de Idade da Pedra Lascada. Ele vai do surgimento das espécies hominídeas até 12.000 anos atrás. O período seguinte, o Neolítico, ou Idade da Pedra Polida, vai de 12.000 até 6.000 anos atrás. A Idade dos Metais, que é o final do Neolítico, vai de 6.000 anos atrás até a invenção da escrita. Vejamos então como era a arte no período Paleolítico. A pintura do Paleolítico é caracterizada pelo naturalismo das representações, que na sua quase totalidade são de animais. Levando-se em consideração que os grupos eram nômades caçadores-coletores, provavelmente o resultado da caçada está ligado diretamente à sobrevivência. Isso nos leva à conclusão de que essas pinturas tinham provavelmente a função mágica de garantir o resultado da caçada. Essas pinturas eram feitas com tintas obtidas da mistura de gordura animal ou seiva vegetal e algum material que servia como corante. Podia ser terra, carvão, frutos, sementes, folhas maceradas, sangue. Aqui observamos um dos animais representados na Caverna dos Bisões, em Altamira, Espanha. Vejam como ela é rica em detalhes. A cor, a pelagem do animal, as articulações de suas patas. Esteticamente falando, é uma obra excelente. Nesta imagem, vemos o interior da famosa caverna de Lascaux, que fica na França. Alguns detalhes vêm reforçar a teoria da função mágica desta arte. Os resíduos encontrados no interior dessas cavernas sugerem a realização de um ritual, provavelmente onde se realizava a mágica para capturar o espírito do animal. Como normalmente nestas cavernas são encontrados vários desenhos feitos uns sobre os outros, isso descartaria a função de ornamentação dessas pinturas. O acesso a essas cavernas sempre se dá por passagens difíceis e nesses locais não foram encontradas evidências de que eram usados como habitação. O fato dessas pinturas serem de um excepcional naturalismo, com detalhes que permitem a zoólogos reconhecerem a espécie representada, constitui outro detalhe que nos leva a pensar em função mágica das imagens. Quando houve o primeiro contato de indígenas com a fotografia, era comum a reação de temer que suas almas tivessem sido aprisionadas. Levando-se em conta que povos indígenas modernos ainda estão na pré-história, esse comportamento seria um reflexo daquele que levou o caçador do Paleolítico a pintar os animais nas paredes. Arquitetura. A arquitetura do Paleolítico é resultado direto desses grupos hominídeos serem nômades. Não houve o desenvolvimento de habitações permanentes pelo fato da constante mudança de local, pois tinham que seguir as migrações dos animais e a disponibilidade de alimentos vegetais para o consumo. Muito provavelmente, o meio que dispunham para abrigar-se era esse. Ou dessa maneira, ou assim, ou, excepcionalmente, assim. E a escultura do Paleolítico? Ela apresenta como sua principal característica a estilização. Outra característica também observada é a pequena dimensão das peças encontradas, o que pode ser explicado pelo fato de serem povos nômades.
Era impraticável ficar arrastando grandes esculturas de pedra durante a migração. Acredita-se que essas esculturas, na sua maioria de formas femininas, estavam também ligadas à função mágica. O que podemos deduzir analisando essas figuras é que elas não representam uma pessoa especificamente. Não existe a representação de um rosto, a despeito das outras partes do corpo estarem razoavelmente delineadas. O que isso quer dizer? Se quem as confeccionou quisesse, ele poderia ter feito um rosto. E ele não o fez, pois a mágica era para todas as mulheres do grupo. As formas da maioria dessas estatuetas nos mostram que essa mágica estava ligada à fertilidade, o que se explica pelo fato de garantir um grupo numeroso é garantir um grande grupo de caça e de defesa. Esta é a Vênus de Willendorf, hoje também conhecida como Mulher de Willendorf. Ela tem 11,1 centímetros de altura e foi descoberta num sítio do Paleolítico situado perto de Willendorf, na Áustria. Ela foi esculpida em calcário oolítico. Engraçado é que esse material não existe na região. O que muito provavelmente pode nos dizer é que ela foi trazida pela migração de um povo nômade. E ela é colorida com ocre vermelho. Estima-se que tenha sido esculpida há 22.000 ou 24.000 anos atrás. E esta é a Vênus de Brassempuis, uma miniatura em forma de busto feminino esculpida em marfim de mamute, por volta de 22.000 anos atrás. Ela foi encontrada na Grotte du Pape, localizada em Brassempuis, no sul da França. Apesar de se tratar de um busto propriamente dito, ela geralmente é classificada como uma mini-estátua de Vênus. Ela também é um dos exemplares mais antigos de artefatos pré-históricos contendo uma representação da face humana. A Vênus de Douny-Vestonis é uma estatueta de terracota datada entre 29.000 e 25.000 anos antes de Cristo, encontrada no sítio arqueológico de Douny-Vestonis, na República Tcheca. Esta estatueta, que mede 11,1 centímetros de altura, pode ser uma das evidências mais antigas da cerâmica. Os últimos estudos chegaram a localizar uma impressão digital, deixada na argila antes dela ser cozida, que aparentemente pertenceu a um menino entre 7 e 15 anos, mas, no entanto, não se acredita que ele seja o autor. Esta é a Vênus de Lespougue, encontrada na Caverna das Cortinas em Lespougue, França. Ela tem 14,7 centímetros de altura e foi esculpida em marfim de mamute. Tem sua datação estimada entre 26.000 e 24.000 anos. Ela foi danificada quando da sua escavação. Por isso, um artista realizou uma réplica dela em argila. Este é o formato original da Vênus de Lespougue. Aqui, a Vênus de Laussel, ou Mulher com Corno, localizada na Estação Arqueológica de Laussel, em Marqueux, na Dordogne francesa. Talhada em uma pedra de calcário dura, a figura tem 46 centímetros de altura e foi datada entre 22.000 e 24.000 anos atrás. A placa de pedra tinha vestígios de ocre, o que indica que ela foi pintada. E alguns pesquisadores dizem ver 13 marcas em torno da figura, que pode indicar um ano lunar ou até mesmo ciclo menstrual. Em algumas culturas pré-históricas modernas, o chifre é uma das representações do órgão sexual masculino, por isso usado como símbolo da fertilidade. Poderia ser o mesmo no caso desta representação. Esta é a Vênus de Hohlefels, esculpida em marfim de mamute. Tem 6 centímetros de altura. Onde seria a cabeça, ela tem um suporte que dá para passar um fio. Ela foi encontrada em 2008 perto da cidade de Schelklen, na Alemanha, e foi datada de entre 35.000 e 40.000 anos de idade. Os primórdios do Paleolítico Superior,
período associado com os primeiros indícios da aparição do homem de Cro-Magnon na Europa. Nesta imagem, podemos ter uma noção do tamanho da Vênus de Hohlefels. Agora, veremos a arte do período neolítico, que foi o começo de um novo estilo. As mudanças ocorridas à época são chamadas de Revolução Neolítica. E o que foi a Revolução Neolítica? Foi a domesticação de animais para a criação e a domesticação de plantas que deu origem à agricultura. Essas mudanças permitiram aos humanos deixarem de ser nômades, e isso provocou profundas mudanças sociológicas, que, por extensão, iriam influenciar a, abre aspas, produção artística, fecha aspas. Na pintura, teremos o abandono do naturalismo do Paleolítico para a adoção de uma estilização das formas. Passamos a encontrar a representação de pessoas além da de animais. E as cenas representadas sugerem que agora a pintura tem a função de registrar fatos acontecidos com o grupo. E é fácil de a gente entender essa mudança. Se não havia mais a preocupação com a caçada, não teriam por que fazer a mágica para a captura do animal. Mas agora contariam como foi a caçada. Esta é uma pintura rupestre encontrada no sítio arqueológico de Tassili-Najer, no sudeste da Argélia, perto das fronteiras com o Níger e a Líbia. Ela é datada de cerca de 6.000 a.C. Se repararmos bem, veremos pessoas, animais e algo parecido com talos de plantas. Estas pinturas são de Laas Gel, que é um complexo de cavernas na Somália. Estas pinturas estão datadas de cerca de 9.000 a.C. Outro detalhe que podemos ver nas pinturas do Neolítico é que mesmo nas paredes com muitas pinturas, não existe sobreposição de imagens, como no Paleolítico. Talvez isso se deva ao cuidado para que a sobreposição não interfira na história que está sendo contada na cena. O nível de estilização da pintura neolítica foi tão grande que a reprodução ao lado mostra uma representação de um cervídeo encontrada em uma caverna, e é considerada a forma mais estilizada possível do animal. Até hoje, na história da arte, nenhum artista conseguiu estilizar um cervídeo mais do que este artista neolítico. Estas estatuetas de cerâmica são conhecidas como O Pensador e A Mulher Sentada. São consideradas obras-primas da arte neolítica. Datam de cerca de 5.000 a.C. e foram encontradas no sítio arqueológico neolítico de Dobruja, entre o Danúbio e o Mar Negro. O aperfeiçoamento da cerâmica também é característica do Neolítico, já que com o desenvolvimento da agricultura, o homem precisou de recipientes para transporte e armazenamento de grãos, além de também a cerâmica ser utilizada na confecção de urnas funerárias. Idade dos metais. A Idade dos metais ocorreu como o final do período Neolítico, cerca de 5.000 a.C. Foi o humano deste período o criador da escrita. São deste período ferramentas e armas de pedra polida e metais, normalmente cobre, estanho ou bronze, que são de mais fácil fundição. São deste período também pequenas estatuetas de metal, normalmente figuras masculinas. Grandes esculturas ainda são feitas de pedra, porém agora apresentam um maior requinte e precisão pela utilização de ferramentas de metal. Este é o túmulo de um provável líder tribal. Notem que ele foi sepultado com todo ornamento de metal que era de sua utilização. A arquitetura neolítica. Quando o ser humano aprendeu a cultivar plantas e a criar animais,
Ele não precisou mais ficar acompanhando, como poderíamos dizer, a migração da comida. Ele não precisava mais ser nômade. Por isso, uma das consequências da Revolução Neolítica é o surgimento da arquitetura, tanto para a confecção de habitações quanto na construção de templos e de monumentos funerários. As habitações da Idade Neolítica e da que imediatamente lhe sucedeu eram construídas tanto em terra como sobre a água. Comumente, uma aldeia se instalava perto de um rio, lago ou junto a uma jazida de pederneira ou de outros metais. Nesta imagem, vemos uma casa neolítica escavada no sítio arqueológico de Skara Brae, situado na Baía de Scale, a maior das Ilhas Órcades, na Escócia. É composto por 10 casas agrupadas que foram habitadas aproximadamente entre 3.200 e 2.500 a.C. Nesta região, árvores são raras, portanto, na falta de madeira, construíam suas casas com pedras. A pouca madeira existente era usada para o teto, que provavelmente era forrado com palha e ou pele de animais. Essas habitações eram interligadas, não necessitando que as pessoas se expusessem ao tempo para ir de uma casa para outra. Isso pode ser explicado pelo fato de o inverno nesta região ser muito rigoroso. Aqui temos uma habitação neolítica existente em um sítio arqueológico na Turquia. Este museu a céu aberto, no lago de Zurique, Suíça, é uma cópia de uma aldeia neolítica cujos restos foram encontrados na região. Esta é uma reconstituição de uma casa neolítica feita próximo a um sítio arqueológico na África. Os índios brasileiros, assim como outros aborígenes contemporâneos, são grupos humanos que ainda se encontram no período neolítico, e alguns descobertos já neste século ainda estão no paleolítico. Por isso, sua arquitetura é um exemplo moderno de habitações neolíticas. E assim encerramos nossa aula sobre arte pré-histórica.